Neste vídeo eu gostaria de tratar sobre duas palavras que encontramos em nossa Bíblia. Uma está no Antigo Testamento, aparece muitas vezes, e a outra está no Novo Testamento. Não aparece tanto assim. As palavras gregas e hebraicas são Seol, que é uma palavra hebraica, e Hades, que é uma palavra grega. As duas palavras talvez pareçam estranho a muitas pessoas. É porque não são palavras portuguesas. Seol é uma palavra hebraica e Hades é grega, como já mencionei. São palavras que aparecem frequentemente no texto original da Bíblia. Seol, por exemplo, ocorre 65 vezes no Antigo Testamento e Hades 10 vezes no Novo Testamento. Eu estou me referindo que essas palavras se aparecem no original, muitas vezes traduzida em nossas Bíblias por outras palavras. É importante que saibamos o que elas significam. As duas palavras expressam a mesma ideia. Vemos isto, por exemplo, em Atos capítulo 2, versículo 27, onde encontramos uma citação do Salmo, capítulo 16, versículo 10. No referido texto, no livro de Salmo, o escritor usa a palavra Seol e na citação em língua grega, Lucas usa a palavra Hades em Atos. Não pode haver dúvida, então, a palavra hebraica Seol equivale à palavra Hades na língua grega. Seol, hebraico, Antigo Testamento, e Hades, grego, no Novo Testamento. Os vocábulos Seol e Hades indicam mais um estado do que uma posição. É quase o que entendemos pela expressão além-túmulo. Consideremos alguns textos bíblicos para perceber com mais clareza o seu significado. Por exemplo, em Gênesis capítulo 37, versículo 35, encontramos a palavra pela primeira vez na Bíblia. Jacó, isto é, lá seria Seol, Jacó pensava que o seu filho José estava morto e disse que iria a ele, a Seol. Ele pensava que José não estava mais na terra dos viventes, mas sim em Seol, isto é, na região dos mortos. Seol, ou o equivalente no Novo Testamento, Hades, é o antônimo da expressão terra dos viventes. É a habitação dos mortos, sem especificar exatamente onde esses mortos estão. Você vai entender um pouco mais adiante. Continue comigo nesse vídeo. Muita confusão tem surgido por não perceber que Seol, Antigo Testamento, e Hades, Novo Testamento, não indicam a posição dos mortos. É mais um estado ou condição. Sem dúvida, os mortos estão em algum lugar, quer dizer, a alma desses mortos. Mas a palavra Seol, o Hades, não especifica onde é este lugar. Já notamos que os servos de Deus, Jacó e Jó, esperavam ir para o Seol. Os ímpios também serão lançados em Seol. Salmo capítulo 9, versículo 17. Porém, os ímpios não estarão no mesmo lugar onde Jacó e Jó estão. Seol é a esfera dos mortos, em contraste com a esfera dos viventes. É o além. Mas precisamos limitar esta definição, pois a permanência da alma e do espírito no Seol ou no Hades é temporário. Por exemplo, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, lemos que o Senhor faz descer a Seol e faz tornar a subir dele. Jó também falou de um limite à sua permanência em Seol, dizendo: bom seria se me escondesse no Seol e me ocultasse até que a tua ira se desviasse. Jó capítulo 14, versículo 13. Davi também falou nesse sentido em palavras que se referem profeticamente ao Senhor Jesus. Note o que ele disse: não deixarás a minha alma no Seol. Salmo capítulo 16, versículo 10. Confirmando isto, o Novo Testamento fala daquele dia quando o Hades entregará os mortos que nele houver
e será lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículos 13 e 14. Seol, e o seu equivalente a Hades, portanto, é a habitação da alma e do espírito entre a morte e a ressurreição. Na morte, o corpo vai para o pó, porém a alma e o espírito vão para o Seol, para o Hades. O que veio do pó da terra voltará ao pó da terra. O que veio de Deus voltará a Deus, como é dito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, e Lucas capítulo 16, versículos 22 e 23. Enquanto o corpo se desfaz no sepulcro, a alma e o espírito estão vivos, conscientes, no Seol ou no Hades. Vamos examinar agora as condições em Seol, ou também Hades, o seu equivalente. Embora as palavras Seol e Hades não especificam o lugar para onde vão os mortos, um estudo das suas ocorrências na Bíblia revela algo sobre as condições neste estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Consideraremos, primeiramente, a condição daqueles que são salvos em relação ao Hades ou Seol. Os salvos, primeiramente. Para os salvos, este lugar, este estado, na realidade, Seol e Hades, e na realidade é um lugar, mas a Bíblia define mais como o sentimento das pessoas neste estado. Para os salvos, o Seol e o Hades representam livramento ou refúgio. Na sua aflição, Jó expressou o desejo de estar em Seol, escondido, até que a ira passasse. Jó capítulo 14, versículo 13. Aqui na vida ele estava sofrendo horrivelmente. Contemplou o Seol como refúgio destas dores. Para os salvos, Seol ou Hades representa aquilo que é muito melhor do que qualquer coisa que temos aqui nesta vida. Lázaro, muito conhecida a história de Lázaro em capítulo 16, versículos 22 e principalmente o 25, é mais um exemplo disto. O apóstolo Paulo também escreveu, note as palavras do apóstolo, desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Outra vez ele falou deste mesmo desejo de partir e estar com Cristo e acrescentou que isto seria muito melhor. Para ele, o morrer seria lucro. Leia Filipenses capítulo 1, versículos 21 e 23. Vamos pensar agora sobre os perdidos. Qual é o estado e a condição dos perdidos no Seol ou no Hades? Para quem não é salvo, Seol e Hades não trará qualquer alívio dos seus sofrimentos, dos perdidos, dos não salvos. Pelo contrário, o sofrimento aumentará neste lugar muito mais, pois a Bíblia revela que há um sofrimento em Seol ou Hades para quem morrer sem a salvação. Em Deuteronômio lemos, note as palavras lá, um fogo se acendeu no meu furor e arderá até ao mais profundo do Seol. Capítulo 32 de Deuteronômio, versículo 32. O salmista falou de angústias de Seol que se apoderaram dele. Salmo capítulo 116, versículo 3. E Salomão confirma isto dizendo, o amor é forte como a morte, e duro como o Seol, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Eclesiastes capítulo 8, versículo 6. No Novo Testamento encontramos a mesma realidade, pois se Lázaro foi consolado no Hades, o rico foi atormentado. Observe bem a repetição da palavra tormento no relato de Lázaro e o rico nesta história, em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31. Leia com atenção essa história. Não é uma parábola, é uma história. O rico foi sepultado e no Hades ergueu os olhos estando em tormentos. Versículo 23. Ele disse a Abraão,
estou atormentado nesta chama. Versículo 24. Abraão lhe respondeu: Lázaro é consolado, e tu atormentado. Versículo 25. Quando o rico viu que não haveria misericórdia para ele, nem sequer uma gota de água para aliviar aqueles horríveis sofrimentos, ele lembrou de seus irmãos que ainda viviam e pediu que fossem avisados a fim de que não viessem para este lugar de tormento. Versículo 28. Espero que você tenha entendido o significado destas duas palavras, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Hades e Seol, elas são sinônimas. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.